Nesse vídeo, nós vamos mascarar algumas manchetes que eu tenho visto de ontem para hoje referente a Palmeiras e Atlético Mineiro, tá? Do confronto que aconteceu da Libertadores. Algumas manchetes como, por exemplo, o UOL, o R7 tem anunciado o seguinte: Palmeiras segura Atlético Mineiro e vai para as quartas da Libertadores. Presta atenção, Palmeiras segura Atlético Mineiro, dando ênfase nesse seguro aqui. Será que foi mesmo que isso aconteceu? Será que isso não passa de um clickbait? Acho que é bom a gente apontar ponto por ponto, porque você pode estar sendo enganado nessas análises desses grandes portais. Não interessa que é grandes portais, nosso papel aqui é desmascarar com base em dados, beleza? Com base em dados. Muito bem enunciado. Então vamos aos seguintes pontos desse vídeo. Palmeiras e Atlético Mineiro nos últimos 12 jogos, ou seja, nos últimos anos, têm protagonizado os confrontos de extremo equilíbrio. Confrontos de extremo equilíbrio significa que a posse de bola vai terminar 50-50, 20 finalizações para cada e 50 defesas de cada goleiro? Não. Significa times que se estudam muito, times que sabem como cada um joga e que vai acabar no empate ou vai acabar numa vitória muito pequena para um ou para outro. E não à toa, nos últimos 12 jogos, Palmeiras venceu 2 vezes, Galo 2 vezes e terminou em 8 empates. 8 empates. Sabe o que é isso? Cara, você não conseguir apontar quem é que vai ganhar. Basicamente é isso. E por mais que nos últimos anos o Palmeiras tenha eliminado o Atlético Mineiro, foi tudo com base no empate e só uma vitória do Palmeiras. Esses últimos 3 anos que pegou nas semifinais, depois nas quartas, depois nas oitavas da Libertadores. Uma vitória do Palmeiras que foi do jogo da semana passada. O resto foi tudo empate. Ou o Palmeiras classifica pelo gol fora, ou o Palmeiras consegue levar o jogo para os pênaltis e ganhar nos pênaltis. Eu estou falando de extremo equilíbrio. Mas vamos ao primeiro ponto, já que esse Palmeiras segura o Atlético Mineiro, com finalizações, beleza? Finalizações do Atlético Mineiro nos últimos 2 jogos contra o Palmeiras, tá bom? O que aconteceu? Atlético Mineiro nos últimos 2 confrontos, contando com o de ontem da semana passada, ele finalizou 19 vezes. Sabe quantas foram no gol? Uma. Foi uma cabeçada, tá? No primeiro confronto lá no Mineirão. Não se engane. A finalização de ontem do Paulinho, que ele tira do Everton, que ele recebe no facão o passe do Edenilson, ele finaliza pra fora. A bola não foi nem na trave. E não, nem se fosse na trave, contaria como finalização no gol. 19 finalizações, eu tô falando de uma. Sabe quantas finalizações o Palmeiras deu no gol os 2 jogos? No gol, 10. Só ontem foram 7 e 3 no Mineirão. Por aí já começa a palhaçada. Não é à toa que ontem o Everson recebeu nota 8,5 no SofaScore. Everson foi o melhor jogador do Atlético Mineiro no jogo de ontem. Gustavo Gomes foi o melhor do Palmeiras, mas Everson foi o melhor jogador. Então esse segura o quê? Mas vamos lá. Vamos supor que eles tenham analisado posse de bola. Ok, a posse de bola sim, do Atlético Mineiro foi 55% contra 45% do Palmeiras. Se você for analisar no site Footstats, tá? Que é um site muito bom de inteligência artificial, que faz o mapeamento dos jogadores no campo, a movimentação do time, o Atlético Mineiro teve a sua maior posse de bola no campo de defesa. No campo de defesa. E se você olhar, porque tem a parte verde e a parte azul. A parte azul do Palmeiras, que é a segunda maior posição dentro de campo, onde eles conseguem ocupar, está muito mais preenchida na área e no Atlético Mineiro praticamente não tem nada. Se você olhar o jogo de ontem, praticamente o Atlético Mineiro não pisou na área do Palmeiras. Então, posse de bola, beleza. Estão observando posse de bola como número total? Não é bem assim, porque a posse de bola do Atlético Mineiro, por mais que tenha sido muito também concentrada ali na região central, você vê que a maioria foi no campo de defesa. E não por acaso o zagueiro Gemerson foi o cara que mais tocou na bola. Não, tudo bem. Os jogadores defensivos, eles são os que mais atuam no jogo. Eles são os que mais pegam na bola pro jogo. É assim propositadamente. Não só para um time que contra-ataca, mas por um time também que toca muito a bola. Mas para os jogadores do Palmeiras, né, para o sistema de jogo do Palmeiras, o jogador que mais pegou na bola foi o Mike. Por quê? Porque o Palmeiras ele já é um time muito mais objetivo, ele carrega a bola com muito mais facilidade e muito mais velocidade para o campo de ataque. O Atlético Mineiro ele tem um estilo um pouco mais diferente, mas se você vê que o Gemerson foi o jogador que muito mais tocou na bola, é porque tem algo errado aí. Era para ser no mínimo um meio-campista, coisa que não foi. Então, por aí você já começa a ver que tem alguma coisa errada também. E se você for observar o gráfico do SofaScore,
Se você olhar no site do SofaScore, ele tem um gráfico que é da intensidade do jogo. O gráfico da intensidade do jogo, quanto mais alto ele tiver, quanto mais bate para cima, né, que ele tiver, mais a intensidade daquele time perante ao outro. E mesmo no segundo tempo, quando o Atlético Mineiro ele tem mais posse de bola que o Palmeiras ele chega com mais volume. E como é que funciona assim? Por si só, quem analisa dados vê que nos primeiros 35 minutos o Palmeiras ele tem um volume de jogo muito alto. Ele tem o maior número de finalizações e, em média, ele consegue ter de 4 a 5 finalizações nos primeiros 35 minutos. Isso é muito, tá bom? Significa que um time que tem muito mais posse de bola, significa que um time que muito mais finaliza, um time que mais rouba a bola, tá pressionando demais, significa que ele vai fazer o gol nos seus primeiros 35 minutos. E esse é o objetivo do Palmeiras. É por isso que dificilmente ele sai atrás do placar. E por si só, por fazer essa pressão, depois quando chega no segundo tempo, o Palmeiras ele recua. E isso com base em análise em todos os jogos, tá bom? O Palmeiras automaticamente ele recua um pouco as suas linhas. Por quê? Você não vai conseguir fazer esse volume de jogo o tempo inteiro. Então sim, o Atlético conseguiu resistir a essas primeiras marcações do Palmeiras, sim, mas quando ele teve a bola, ele não conseguiu o que fazer. E por que ele não consegue arrumar coisas diferentes para conseguir fazer? Porque por mais que ele tenha um ataque onde tem a Pavon, onde tem a Hulk e onde tem a Paulinho, ele não consegue nada se o Hulk não participar da jogada. E se você verificar também o mapa de calor do SofaScore e grifar lá o nome do Hulk, se você apertar no nome do Hulk, o Hulk não tá na área. O Hulk ele tá no meio campo. O Hulk tá parecendo um Gabigol do Dorival Júnior, sabe? Mas diferente do Gabigol, que tinha o Pedro como segundo atacante, e o sistema do Flamengo fazia isso acontecer, e não necessariamente dependia do Gabigol, porque o Flamengo ele depende muito mais de Arrascaeta e Everton Ribeiro do que Gabigol. O Gabigol é um finalizador de jogada e não um construtor. O Hulk ele precisa fazer tudo no Atlético Mineiro. Então, sabiamente, o que o Abel fez? Ele botava 3 na marcação. Ele botava o Murilo, ele botava o Zé Rafael, e ora o Rafael Veiga também, e revezava o Murilo com o Gustavo Gomes. Tinham 3 em cima do Hulk. E não à toa tem um dado muito interessante aqui sobre duelos no chão. Se você clicar no nome do Hulk, tá lá, duelos no chão. 8 que o Hulk teve, ele ganhou 3. Eu tô falando de um cara com a habilidade e a força como o Hulk, tá bom? Um cara que ganha de 8, 3, perdeu 5, significa que os jogadores do Palmeiras anularam e bem o seu sistema. Então, se toda a bola, se todo o ataque passa pelo Hulk, e a gente sabe que tem uma Hulk dependência na temporada, se você anulou o Hulk, você não tem nada. E eu tô falando de um time que tem Zarate, por mais que o Zarate estava machucado, você tem Paulinho, você tem Pavon, você tem o Edenilson que saiu do banco e deu uma boa bola, você tem Allan Kardec, cara, você tem Guilherme Arana, você tem Otávio, você tem, cara, vários jogadores que conseguem criar. Não conseguiu criar nada. E aí vem uma manchete e fala que o Palmeiras segurou o Atlético Mineiro. Quem segurou quem? É que o resultado final, por mais que acabou 1-0 pro Palmeiras e 0-0 no segundo jogo, a gente pode cravar que o Palmeiras ele perdeu a chance de matar o jogo o mais rápido possível, principalmente no jogo de ontem, tá? O Palmeiras ele criou o suficiente para conseguir acabar com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ele teve aquela posse de bola para se segurar e para tentar neutralizar o adversário. Conseguiu isso, mas isso com base nas estatísticas que a gente viu, as últimas partidas o Palmeiras vem fazendo isso. Ele tem muito volume de posse de bola, mas ele automaticamente para com isso ao longo do jogo, porque ele não consegue sustentar fisicamente. Se você não é um adversário que consegue criar e se aproveitar disso, meu irmão, você não fez nada. O Atlético Mineiro não conseguiu fazer nada. E volto a repetir, o melhor jogador do time foi o Everson. 8,5 nota SofaScore. Então assim, gente, o Atlético Mineiro escapou de tomar uma goleada ontem, porque se o Palmeiras tivesse o mínimo de capricho, ele conseguiria golear o Galo. O resultado não se refletiu na atuação de ontem e vou a mais. Já passou da hora do Atlético Mineiro parar de depender do Hulk, porque se o Hulk estiver anulado, o time não funciona. Tá assim, tá escrito, tá desmentido. Eu quero ver o que você acha disso. E se você gostou, tá bom? Se inscreva no canal, deixa o like
e acompanhe nossos conteúdos que vai vir mais informações sempre com base em estatística para você não cair em falácias mentirosas que estão tentando implantar aí para você. Beleza? Tamo junto, até a próxima.